É difícil querer definir quando o desenho começa. Poderia ser no encostar do lápis no papel, ou antes, no reconhecimento do espaço da folha a ser desenhada, ou antes, como pura verdade e desejo de fazer ver. Poderia falar também de um estágio anterior à vontade, de uma memória capaz de disparar a vontade. Em todo caso, querer encontrar o início de um desenho torna evidente que o desenho não existe apenas no momento que aparece visível e publicamente. Ele é algo imaterial que fica flutuando na imaginação de quem o faz. E que então, esse começo é um lugar quase inacessível. O desenho é primeiro uma ação intelectual. Os fios levantados por postes de madeira ou de cimento são linhas que riscam o céu. Um desenho longo que atravessa relevos e regiões, planos e planícies. Sustentadas pela marcação dos postes, as linhas desenham uma barriga sutil e assertivamente riscada na paisagem, onde parece existir um acordo entre o fio e a superfície. No contexto de uma cidade pequena, e em relação às capitais, os postes são menores e menos estruturados, são mais simples e carregam apenas 3 fios. O trio de linhas apoiadas sobre os postes me parecem ser um desenho de um barco, de uma canoa, algo com uma profundidade redonda e quase tridimensional. Penso que é possível comparar o peso desses fios com o peso colocado em uma caneta esferográfica que risca o papel. Ainda gosto de imaginar que existia alguém gigante que desenha tudo isso, que pisa entre as árvores e que com a ponta dos dedos finca os postes ao longo das rodovias e depois os conecta com um carretel de linhas pretas. O desenho e a palavra sempre foram próximos para mim. Vejo que o que a palavra resume, o desenho consegue explanar. No entanto, quando colocados lado a lado, a palavra e o desenho, as tarefas se alteram. O desenho passa a escrever e a palavra a desenhar. Esse encontro contorce as ideias e abre um espaço para a imaginação. A diferença da palavra e do desenho é uma restrição de tamanho. A palavra e as letras funcionam por uma variação de retas e arredondados, dentro de um enquadramento específico. É a história da tipografia. São pequenos padrões criados para facilitar a comunicação. Já o desenho se dissolve. No desenho não há restrição de tamanho dentro dele mesmo, como um consenso. Mas apesar de livre, o desenho ainda é dependente. O desenho depende do espaço que lhe é oferecido. Uma tela, uma página, um guardanapo, uma parede, uma faixa, um fio, dentro de uma garrafa, numa ponte. O desenho, sendo inquilino do espaço, em todo o espaço está. E isso inclui o espaço da palavra.